Muito bem, a gente vai falar agora da arquitetura da aplicação. Essa arquitetura da aplicação que eu vou apontar agora é a arquitetura que a gente vai utilizar então para desenvolver o módulo de orçamento. Lembrando que, na verdade, essa arquitetura ela é utilizada em todos os módulos desenvolvidos em C# para o projeto ERP, tá ok? Então, se você já é aluno do projeto, já conhece essa arquitetura, você pode passar para a próxima aula, tá? Porque aqui o assunto abordado é o mesmo. Agora, se você é novo e é o primeiro treinamento que você compra do projeto ERP, essa aula aqui então eu vou apresentar de forma breve como estão relacionados os diversos componentes ou frameworks que são utilizados para o desenvolvimento das aplicações do projeto T2T ERP. Muito bem, qual que é a arquitetura da aplicação, a arquitetura utilizada no projeto como um todo, né? Não só nessa aplicação de orçamento, mas no projeto como um todo. Muito bem, a gente utiliza então, para montar a arquitetura da aplicação, para construir a aplicação, nós utilizamos 3 frameworks principais que são, vamos dizer assim, que fornecem a estrutura base para todas as aplicações que compõem o projeto T2T ERP. Os 3 frameworks principais são o WPF, que é o framework utilizado na camada de visualização, o WCF, que é utilizado na camada de serviço, tá ok? E o NHibernate, que a gente utiliza para implementar a camada de persistência, né? A camada de persistência e acesso aos dados, né? Então esses são os 3 principais elementos que a gente utiliza para o desenvolvimento dessa aplicação, e não só dessa, como de todas aquelas, praticamente todas aquelas que compõem o projeto T2T ERP, tá ok? Eles formam o esqueleto destes módulos. Muito bem, WPF a gente utiliza na visualização, NHibernate na camada de persistência, e a ligação entre os dois é feita pelo WCF, tá ok? Que é o framework de comunicação. O WCF que tem 3 principais elementos, que são os contratos de serviço de dados e os endpoints, tá ok? Os contratos de serviço definem a interface do serviço, né? Os contratos de dados definem de que forma os dados são, de que forma, qual a estrutura dos dados que trafegam entre o cliente e o servidor, e o endpoint define em que ponto que as operações definidas nos contratos de serviço estão, em que ponto, em qual endereço elas estão disponíveis. Muito bem. De que forma, então, a gente tem esse relacionamento entre cliente e servidor? A relação entre o cliente e o servidor ocorre sempre por meio dos endpoints, tá ok? Sendo que os endpoints eles são construídos sobre 3 elementos principais, sejam eles quais sejam, né? Endereço, o binding e o contrato. O endereço informa o local em que a operação, o serviço, o endpoint está disponível, ok? O binding informa de que maneira que o cliente se conecta a esse serviço, e o contrato informa o que esse serviço espera receber, o que melhor essa operação espera receber e irá retornar para o cliente, tá ok? Nessa aula aqui eu não vou me aprofundar no assunto WCF, né? Mas eu já informo que a gente tem um curso lá disponível no site relacionado ao WCF com C#, Web Services com C#, e lá a gente entra, fala com mais detalhes, com muito mais detalhes sobre o uso do WCF em aplicações .NET com C#. Ok? Mais sinteticamente falando é isso, o relacionamento se dá por meio de endpoints que contém essas características, né? Endereço, binding e contrato. Conforme eu disse anteriormente, então nós vamos ter
esses três componentes principais, WPF, WCF e o NHibernate. O WPF está no cliente, WCF no servidor e o NHibernate também no servidor. Tá? Então aqui nós temos uma figura onde a gente apresenta exatamente a forma como esses três componentes se relacionam. Nós temos aqui então a camada de aplicação, onde a gente tem o WPF, que é a camada que roda no cliente. Nós temos o cliente chamando o servidor, e no servidor nós temos a camada de serviço, que foi implementada utilizando o WCF. Essa camada de serviço, por sua vez, acessa os componentes da aplicação, né? Que, por sua vez, vai chamar não o Entity Framework, aqui no nosso caso, ela vai chamar então o NHibernate aqui. Tá, ok? O NHibernate, então, que é a nossa camada de persistência, é responsável pelo acesso aos dados na nossa base de dados, que para a nossa aplicação não é o SQL Server, né? É o MySQL. Na versão 5.1, tá ok? Muito bem, em relação à arquitetura desse módulo era isso. Na sequência a gente já vai falar então dos detalhes do módulo de orçamento, iniciando pelos documentos.